dia, minha gente querida, está no ar mais um episódio do nosso programa Manhãs de Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho feito de fios, laçadas e muita inspiração. Eu sou Paula Saikoski e te convido a pegar o seu café, a sua agulha e vir crochetar comigo no seu tempo, no seu ritmo, espalhando cor, aconchego e criatividade por aí. Hoje nós iremos fazer uma peça linda, fácil e super prática, utilizando apenas 2 pontinhos que a gente já aprendeu aqui, o famoso scrunchie de cabelo. Iremos utilizar o fio Pitch e o fio Opaque da Fisher Fios. Este programa tem o apoio carinhoso da Fisher Fios, que te acompanha em cada ponto e cada sonho feito à mão. E da Deia Fios de Crochê com as suas agulhas e acessórios que levam qualidade e beleza para as suas mãos. Com pouquíssimos materiais, nós já conseguimos fazer o nosso scrunchie de cabelo. Iremos utilizar o fio Pitch da Fisher, ele é super macio, 100% poliamida, e ele é peludinho que deixa um toque lindo nas suas peças. E também iremos utilizar o Opaque, um fio leve, texturizado também de poliamida, que dá leveza e textura para os seus trabalhos. Iremos utilizar também uma agulha de tapeçaria, uma tesoura, uma agulha de crochê 5 mm da Deia Fios e um elástico de cabelo. Para começar o nosso scrunchie, eu vou dar um nozinho aqui, juntando o fio Pitch e o Opaque, só para eles não se soltarem, para ficar mais firme. Vamos pegar o nosso elástico de cabelo e preencher ele de pontos baixos. Quanto mais pontos baixos nós fizermos aqui, melhor, que aí não vai aparecer o elástico. Se vocês tiverem um elástico mais clarinho, da cor que vocês forem utilizar dos fios, fica melhor também. Enquanto a gente preenche aqui o nosso elástico com os pontos baixos, eu quero contar para vocês uma história muito divertida sobre a Mega Artesanal. Agora, no início do mês passado, julho, teve a Mega Artesanal de 2025. Mas a história que eu vou contar para vocês é da Mega Artesanal de 2024, que eu fui com a minha mãe, a Lucy, uma aluna minha, e a gente foi em parceria com a Fisher. E nessa Mega Artesanal de 2024 tinha um Fusca todo revestido de crochê. E para quem não conhece a Mega Artesanal, é num centro de eventos gigantesco. E tu tranquilamente consegue caminhar uns 5 quilômetros normal lá dentro, assim, só enquanto tu vê as lojinhas. E normalmente são 5 dias de feira, 4, 5 dias. E eu fui todos os dias lá com a minha mãe e com a Lucy, e a gente procurava e procurava esse Fusca de crochê e a gente não achava ele. E caminhava e caminhava e caminhava. A gente passou todos os dias procurando esse Fusca de crochê. Aí no penúltimo dia, a minha mãe e a Lucy, elas foram dar uma volta na 25 de março, que a feira é em São Paulo, né? E aí
eu resolvi sair do stand e dar uma passeada, ver se eu achava mais alguma coisa para comprar, porque a gente gasta todo o nosso dinheiro na feira. E aí eu me perdi num dos corredores. E nesse dia eu achei o Fusca por acaso, mas quando a gente estava procurando, a gente não achava, porque é muito grande lá, vocês não têm noção, é enorme. E a gente procurou e não achava, e entrava nos corredores e todo mundo dizia, tá no canto tal, e a gente não achava aquele Fusca. Mas lá no penúltimo dia, por acaso, a gente achou. E eu vou pedir para colocarem uma foto aqui do Fusca na tela para vocês verem. Muito legal, muito divertido. E esse ano tinha uma Kombi de crochê lá. Toda revestida em crochê, por dentro, por fora, nos bancos. Esse ano eu achei no primeiro dia a Kombi. Preenchemos aqui com pontos baixos o nosso elástico. Agora eu vou entrar aqui no primeiro pontinho baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Aquele que a gente entra, pega o fio e puxa e tira tudo de uma vez. Vou subir 3 correntinhas, pois nós iremos fazer pontos altos agora. Para dar esse efeito de ondulado, a gente tem que colocar vários pontos altos em cada um dos pontos baixos. Então aqui, onde eu fiz o meu ponto baixíssimo, eu vou colocar mais 2 pontos altos. E a gente vai seguir assim. Em um ponto, pegando nas 2 alcinhas aqui de cima, a gente vai colocar 2 pontos altos. E no outro a gente vai colocar 3. Isso vai encher ele mais de pontos, vai dar mais volume e ele vai ficar mais ondulado. Um dos pontos a gente coloca 2 e no outro 3 pontos altos. E ainda lembrando da Mega Artesanal de 2024, a gente foi de ônibus, porque foi logo após as enchentes do ano passado e o aeroporto ainda estava fechado. E foi uma viagem de ônibus de 18 horas. E na ida, foi eu, a minha mãe, a Lucy e mais uma aluna minha, a Cláudia. E nessas 18 horas elas foram fazendo auê e crochê no ônibus. E a gente parava a cada 1 hora, 2 para tomar café. E aí elas levantavam, esticavam as pernas, voltavam, tomavam um cafezinho e voltavam ao auê e o crochê no ônibus. E sabe, foi muito bom a gente ter ido de ônibus, porque nessa feira de 2024 eu comprei tanta coisa, mas tanta coisa, que se eu tivesse voltado de avião na minha mala, eu
eu acho que eu teria pago mais de R$ 300 só de excesso de peso, porque a mala tava tão pesada, com tantos fios, tantos acessórios, tantas alças, e eu não conseguia levantar. E quando a gente colocou a mala no carro pra ir pra rodoviária, o carro fez assim quando colocou a mala. Tava muito pesado, muito, muito cheio. Porque a gente vai pra lá, caso vocês não conheçam, a Mega Artesanal é a maior feira de artesanato da América Latina. Não só do Brasil, de toda a América Latina. E é muita coisa diferente. Vem expositores de todos os cantos do Brasil, da América Latina. E tem muita coisa diferente, muita coisa diferente. E muita coisa a preço de custo, sabe? Que a gente vai nas lojas, nas cidades. E, por exemplo, eu comprei um mosquetão cheio de strass. O par desse mosquetão era R$ 5,90, eu acho. E aqui em Porto Alegre, eu vi numa loja no centro a unidade deste mesmo mosquetão a R$ 12, se eu não me engano. Então vocês imaginam, eu tive que aproveitar e cada vez que eu saía do stand da Fischer, eu voltava com uma ou duas sacolas. Cada vez que a minha mãe saía do stand da Fischer, ela voltava com umas 3 ou 4. E a gente tem uma história muito engraçada que a minha mãe ela gosta muito de fazer bolsa. Porém, ela faz uma bolsa a cada 2 meses, porque ela tem muito trabalho, não tem tanto tempo de ficar fazendo crochê que nem eu. E ela adora fazer carteira, essas coisas, né? E na feira tinha muitos produtores assim de coisas de couro, que nem a Dona Áustria. Foi nessa feira, inclusive, que a gente conheceu ela. E aí, a minha mãe foi num stand e ela comprou uma alcinha de mão, estilo o cordão que a gente fez, só que de couro. E aí ela foi numa loja, tava barata, e ela comprou uns 2 ou 3. Aí ela foi em outra loja, que tava mais barato, e comprou mais uns 2 ou 3. Aí ela foi em outra loja, que estava mais barato, e ela comprou mais 2 ou 3. Na hora que eu tava arrumando a minha mala pra voltar, porque todas as coisas foram na minha mala, eu contei. Tinham mais de 30 dessas alcinhas. Eu tenho uma caixa em casa no meu ateliê só com essas alças de mão. E agora vocês me perguntam quantas bolsas a minha mãe fez com essas alças desde o ano passado. 2. Ela fez 2 bolsas que utilizavam essas alças desde o ano passado. Mas foi muito engraçado porque cada hora ela voltava. Ai, olha essa aqui é diferente. Essa aqui é estampada. Essa aqui tem brilho. Essa aqui é de couro. Essa aqui tava mais barata. E toda vez que ela saía do stand, ela achava mais algumas alças para comprar. E tinha uma loja também com alça grande, dessa vez alça transversal. Não me lembro o nome da loja, mas era uma promoção, 2 alças por R$ 40, se eu não me engano. Eu ainda tenho essas alças. Eu faço muita bolsa, mas eu ainda tenho algumas dessas alças que a minha mãe comprou na promoção. Elas são muito bonitas. Mas a gente comprou muita coisa no passado. Inclusive eu vou mostrar para vocês depois no Instagram, nos acompanhem no Instagram também. Vou mostrar a caixa que tem as alcinhas de bolsa de mão e a caixa das alças diferentes que estavam na promoção nessa loja. Estamos quase chegando no finalzinho aqui, mais alguns pontinhos e nosso skirt estará praticamente pronto.
Ó, como vocês podem ver, ele fica todo enroladinho aqui. E quando a gente coloca no cabelo fica muito bonito. Preenchi tudo com os meus pontos altos. Vou entrar lá na terceira correntinha que eu fiz no início. Vou fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente. E vou cortar o meu fio. Puxo bem, ó, ele não desmancha quando a gente faz essa corrente depois do ponto baixíssimo. Agora eu vou pegar a agulha de tapeçaria para esconder essas duas pontinhas. E como ele tem esse toque peludinho, não dá pra ver onde tu passa o fio na hora de esconder. Então não precisa ser o acabamento mais minucioso que vocês já fizeram. É só esconder uns pontinhos aqui e ele já tá pronto, porque não dá pra ver por causa dos pelinhos. Esse aqui a gente já foi escondendo lá no início, é só cortar fora. E está pronto o nosso scrunchie. Tem gente que usa assim só no pulso mesmo, só para dar um detalhe, um acessório. Eu vou ver se eu acho alguém que tenha cabelo comprido aqui no estúdio para experimentar pra gente. Estamos aqui com uma convidada especial que vai experimentar o nosso scrunchie, a nossa produtora Ananda. Ó, nos mostra como é que fica. Ó, vocês podem ver que fica bem bonitinho, ele fica todo enroladinho, peludinho, dá um toque super especial no seu cabelo. Quero agradecer a participação da Nanda para nos mostrar como ficou o scrunchie no cabelo dela. E como a gente estava conversando sobre a mega artesanal, em um dos episódios anteriores eu comentei como o crochê nos ajuda a desacelerar e acalmar a ansiedade. Eu quero contar para vocês também da mega artesanal desse ano, que aconteceu no início do mês de julho. Eu fui novamente em parceria com a Fischer, só que no primeiro dia eu sempre levo os protetores de ouvido, porque eu não consigo ficar num lugar muito barulhento por muito tempo. E no primeiro dia eu acabei tendo que sair mais cedo porque eu já não aguentava mais. E aí no segundo dia eu não tinha achado os meus protetores de ouvido e eu tava começando a ficar inquieta, ansiosa, sabe? Porque era muita gente, muito barulho e o stand da Fischer ficou do lado do stand da Feltro Santa Fé. E na Feltro Santa Fé eles estavam fazendo workshops. Então tinha música alta, tinha folia e tal, do tipo, quem gritar mais ganha brinde, esse tipo. Então tava muito barulhento em alguns momentos. E eu tava pensando, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu não vou conseguir ficar aqui, né? Aí a Fischer não tava fazendo nenhuma demonstração, nenhum workshop esse ano. Aí eu pensei, vou fazer um crochê ali no canto pra ver se me acalma um pouco. E aí eu comecei a fazer essa bolsa aqui. E na hora que eu comecei a fazer, foi como se o barulho fizesse assim. E não tinha mais nada, era só eu, a minha agulha, o meu novelo e o meu crochê. E foi assim que eu consegui me acalmar e ficar mais tempo lá no stand. Porque senão fica muito barulhento, eu fico muito inquieta, eu não consigo ficar muito tempo. Mas o crochê foi a única coisa que me ajudou a desacelerar e acalmar a minha ansiedade. Tanto que a Fischer adorou que eu fiquei fazendo crochê lá pra mostrar o fio novo também, né? E realmente no momento que eu comecei a fazer,
eu sempre digo para vocês, é terapêutico, é muito bom para a saúde, tudo. Mas no momento que eu comecei a fazer lá na feira, como se o barulho fosse a zero. Realmente, era só eu, o meu novelo e a minha agulha. E eu fiz uma bolsa a cada dia lá na feira, porque a gente ficava lá, chegava umas 9 horas e ficava até quase fechar, então dava tempo. E como era muito barulho, todo o tempo que eu conseguia eu ficava fazendo crochê mesmo. Então, realmente, quando eu digo pra vocês que ajuda na ansiedade, que acalma a mente, eu não tô falando por falar, eu tô falando por experiência própria. Porque pra mim, ajudou muito desde que eu comecei a fazer crochê. Sim, desde que eu comecei a fazer mesmo, eu até consegui diminuir um pouco a medicação para ansiedade que eu utilizava, principalmente no início da pandemia, que foi uma época de muita ansiedade para todo mundo, né? E a gente vê nesses momentos que o crochê, não só o crochê, vários tipos de artesanato, não são só sobre fazer uma coisa bonita, né? Fazer um enfeite para casa, um enfeite para cabelo, pintar um quadro. Não é só sobre fazer coisas bonitas, é sobre cuidar da sua saúde, né? Então eu vou deixar essa reflexão para vocês, eu quero que vocês me contem ali no Instagram também como que o crochê ajudou vocês em períodos mais difíceis, períodos de mais ansiedade, que nem eu acabei de contar para vocês 2 experiências minhas. E agora, não pode faltar o nosso desafio do encontro. O desafio de hoje não vai ser só sobre o Scrunch. Eu quero que vocês me mostrem lá no Instagram a primeira peça de crochê que vocês fizeram. Pode ser um cestinho, um tapete, qualquer coisa. Eu quero ver a primeira peça de vocês ou a peça que fez vocês pensarem: é isso que eu quero fazer, eu quero continuar fazendo crochê. Eu quero ver todas as peças lindas que vocês vão fazer, que vocês fizeram. Não esqueçam de colocar a hashtag Manhãs de Crochê, nos marcar, que eu vou acompanhar tudo de perto e quem sabe eu não mostro a tua peça aqui também. E assim a nossa manhã vai chegando ao fim. Eu espero que o seu dia siga cheio de cor, inspiração e muitos pontos de amor. Muito obrigada pela companhia, pela troca, pela conversa. E nós nos vemos no nosso próximo encontro. Este programa tem apoio carinhoso da Fisher Fios, que nos acompanha em cada ponto e em cada sonho feito à mão, e da Deia Fios de Crochê com as suas agulhas e acessórios que nos trazem beleza e qualidade para as nossas mãos. Eu vou pedir agora uma participação especial da Ananda, se ela não se importar. Tu se importa? Não? Tá bem, deixa eu levantar e te chamar. Agora eu vou levantar e fazer o encerramento. E da Deia Fios de Crochê com Este programa tem apoio carinhoso da Fisher Fios, que nos acompanha. No próximo episódio de Manhãs de Crochê, a gente vai fazer uma bolsinha linda e prática usando fio poly 5mm da Fisher Fios, a agulha da Deia Fios e os acessórios incríveis da Dona Alça.
E esse episódio é muito especial, é a primeira vez que eu recebo uma convidada aqui no programa e é ninguém menos do que a minha mãe. Vai ter crochê do jeitinho que a gente gosta, conversas boas, lembranças e muito carinho em cada ponto. E tem presente para quem nos acompanha, a Dona Alce liberou 10% de desconto no site com o cupom Manhãs de Crochê. Então prepara teus materiais e vem viver esse momento com a gente.